Obrigado por estar aqui conosco. Este é um tópico muito interessante e oportuno. Nós organizamos isto há poucas semanas, logo depois do incidente de ransomware contra a Colonial Pipeline. Com esse tipo de ataques dominando as manchetes agora, um dos tópicos mais debatidos hoje nos círculos da segurança cibernética é se pagar ou não pagar o resgate. Será que as organizações deveriam considerar fazer isso? Há muitos artigos publicados pelo Washington Post, pelo Times, pelo Wall Street Journal, tentando lidar com essa questão. O desafio é para as organizações que são afetadas por um desses ataques. Como elas deveriam avaliar isso? Quais seriam os critérios diante de um ataque que a organização deve levar em conta quando está no meio desse incidente? Eu olho à minha volta, que estão os meus colegas, instrutores do SANS e outros fora desse âmbito, que vieram aqui para falar sobre este assunto. A ideia é trabalhar como um painel no formato de debate para tentar abordar os dois ângulos. Como as empresas devem pensar sobre pagar ou não pagar um resgate? Temos dois oradores que são mais favoráveis ao pagamento do resgate, Matt Toussaint e Jake Williams, e outros dois que vão discutir isso e adotar a posição de evitar o pagamento de resgate ao máximo. Tentaremos abordar esses dois lados e muitas das perguntas que surjam hoje. Rapidamente, quero apresentar então os nossos oradores. Não será uma apresentação completa, como costumo fazer, só vou mencionar seus antecedentes e o motivo pelo qual eu os convidei. Começando pela minha esquerda, temos Matt Toussaint, um dos líderes do Red Team Fit. Ele está usando uma bonita camisa. Ele é um dos atacantes. Eu conheço o Matt há muito tempo já. Ele faz um trabalho incrível na liderança de operações ofensivas do Red Team, a equipe dele. Ele também é formado, como eu, pela Academia da Força Aérea dos Estados Unidos e autor de diversos cursos, incluindo o SEC 460, sobre testes de penetração. Vou perguntar ao Matt rapidamente qual é a opinião dele sobre o ransomware, o que ele sabe sobre isso e por que está aqui conosco. Eu trabalho também como instrutor do SANS, mas eu sou fundador de uma empresa chamada Open Security, que fornece todos os tipos de serviços de segurança. Em geral, eu prefiro estar do lado proativo para deter a hemorragia antes que ela aconteça, mas atualmente não é bem assim que funciona. E, infelizmente, conhecemos muitos dos nossos clientes durante períodos de desespero no meio de um ataque de ransomware, quando eles perdem tudo, quando tudo deixa de funcionar. E eles têm que decidir se fecham a sua empresa ou se tomam outra medida. O meu trabalho nesses casos é aparecer nessa hora e dizer: calma, pessoal, tudo vai correr bem, enquanto a minha equipe trabalha feito louca sem parar para solucionar o ransomware, cuidar do cliente e lutar contra os criminosos. Trabalhamos lidando com ransomwares lançados contra hospitais, infraestruturas críticas, pequenas empresas que trabalham com softwares, enfim. Todo mundo trabalha com dados, corre riscos financeiros e operacionais, e os ataques apontam para isso. Por isso estou aqui. Excelente. Outro que também se inclina mais a pagar o resgate, que está aqui, é Jake Williams. Jake, na certa, é um dos que mais experiência tem ao longo de fronteiras em operações ofensivas, análise forense digital e resposta a incidentes no Blue Team. Jake esteve em toda a parte. Ele é um dos nossos principais palestrantes em diversas reuniões de cúpula e autor de múltiplos cursos no SANS, inclusive sobre análise de malware. Jake, conte pra gente por que você está aqui. Por que estou aqui? Eu quase cheguei tarde justamente por causa de um ransomware. Não na minha rede, mas tratamos de muitíssimos ransomwares. E, como disse o Matt, queremos estar lá antes que aconteça, mas a realidade é que esse é o motivo pelo qual conhecemos muitos dos nossos clientes. Na semana passada, e dói dizer isso, peguei um ransomware de $1 milhão, comecei a trabalhar em outro hoje de manhã, então vimos de 2 ataques, em um deles pagamos o resgate, no outro não. Suspeito que vamos gastar de 3 a 5 milhões nesses próximos dias.
É para isso que estamos aqui. Terminamos fazendo essa parte do trabalho, que é ajudar o cliente a voltar a operar. Essa é a minha meta número 1. Ok, à esquerda do Jake, segundo a minha tela, está James Shank. James representa o time Camru e ele também está na força-tarefa de ransomwares. Lá ele contribui com o seu conhecimento. James, conte por que você está aqui. Por que está interessado em participar? Olá, sou James Shank, como você disse, do Team Camry. Nossa contribuição para o cenário das ameaças à segurança das informações e a nossa visão global das ameaças ao longo do mundo. O que está acontecendo, o que fazem os atacantes e quais são seus alvos. Então, eu estou aqui porque eu entendo tanto o ransomware como o que acontece do ponto de vista do cenário de ameaças e também porque recentemente faço parte da força-tarefa de ransomware. E talvez seja importante para esta discussão dizer que dentro da força-tarefa não podemos chegar a um consenso interno sobre a proibição ou não do pagamento de resgate. Isso mostra como é oportuno este debate, além do fato de que especialistas no mundo inteiro estão divididos em relação a esta questão sobre pagar ou não pagar. Excelente. Embaixo do James está Ryan Chapman. Ryan é novo instrutor no SANS, é líder do novo curso 4528 sobre ransomware, que eu espero que esteja disponível este ano ainda. O que realmente me impressionou sobre o Ryan quando eu conheci foi saber que ele também está à frente de uma conferência muito legal no Texas chamada CactusCon. Talvez vocês tenham visto por lá, se alguma vez foram a esse evento. Então, Ryan, por que você está aqui? Além de estar escrevendo um curso para nós. Obrigado pela menção, mas o CactusCon é no Arizona. Desculpe, sim, Arizona passou pertinho, é só outro estado do sul. Bom, eu gosto dessa frase que diz, vamos acabar com a besteira. Durante muitos anos vi como era fácil penetrar nas redes, roubar dados, enfim, tínhamos uma proliferação de ransomwares, uma curva impressionante, isso é ridículo. Antes dizíamos que não passava uma semana sem que ouvíssemos falar de um grande evento de ransomware. Depois um dia, e agora são horas. Há rastreadores de múltiplos ransomwares e todos estamos prestando atenção neles. É ridículo e constante. Além disso, trabalho como consultor de resposta a incidentes para os serviços de segurança da BlackBerry. Mas estou aqui por conta própria, portanto, não os responsabilizem pelo que vou dizer hoje. Mas no nosso trabalho, diariamente, eu só quero ajudar as empresas atacadas. Detesto ver essas coisas acontecendo. E os casos que temos se repetem constantemente. Quais foram os casos que o Jake citou? Se perguntamos qual é o caso mais falado hoje, vamos ver que é, na certa, um ransomware. Dá vontade de sumir, mas isso não vai acontecer. Então, estou aqui para me unir à equipe, conversar sobre isso e, quem sabe, ajudar esse pessoal. A propósito, Ryan, você tem o fundo de tela virtual mais legal de todos. Ah, não é virtual? Esse é o escritório dele mesmo. Nossa, agora fiquei com inveja. Bom, para o público, temos comentários no bate-papo, temos perguntas no Q&A, queremos que isto seja interativo. Todos os membros do painel podem ver o bate-papo e o Q&A. Se quiserem acrescentar algo à discussão, chamar um dos oradores, usem um desses dois recursos para que possamos incluí-los na conversa e tornar, então, isto o mais interativo possível. Vamos reservar um espaço formal para a pergunta no final, talvez nos últimos 15 minutos, com perguntas específicas do público. Como todos estamos monitorando, se as perguntas encaixarem diretamente na conversa, vamos estar atentos para incluí-las. Destacamos o nome, dizemos, esta pessoa acaba de fazer uma pergunta muito boa, por isso a trazemos aqui para o nosso debate. Então, a primeira pergunta que temos na nossa lista é esta. Considerando a preocupação que existe hoje com os ransomwares, muitas empresas estão pensando nisso, mas se ainda não foram afetadas por esses ataques, que circunstâncias as levariam a pensar seriamente em pagar o resgate? Essa é a pergunta. Em outras palavras, como é que a esta altura elas ainda não estão preparadas? O que está acontecendo? Ryan pediu para começar. Ryan?
Acho que o motivo principal que leva as empresas a considerar o pagamento e a pagar o resgate é que se sentem perdidas. Essa é a palavra, perda. Sentem que vão perder tudo, uma total perturbação do seu modelo de negócios. E a perturbação do modelo de negócio é uma coisa, mas a evaporação da empresa em si é outra. Então, sentem medo, e o medo é que aciona tudo isso. O dano irreparável é uma coisa, mas o problema não é não entender o que precisam fazer para retomar a atividade normal. Você pode ver todas essas histórias nas notícias, mas quando você é atacado por um ransomware, de repente, e fica totalmente incapacitado, paralisado, e percebe que não tem os recursos humanos, não tem os processos, talvez nem a tecnologia, ou o que for necessário para se recuperar a tempo, então o medo toma conta. De repente, pagar esse resgate vira uma solução mágica. E se pagamos o resgate e tudo volta a funcionar? Torna-se tão sedutor que não se pensa em outra coisa, vira um jogo mental. E toda análise de custo-benefício é ignorada. Há tantas incógnitas e o pagamento do resgate é a única certeza, Devemos pagar e pronto. E a ideia começa a se espalhar e chega aos executivos que decidem e, de repente, o resgate é pago. Acho que o pior problema é não saber como se recuperar. O primeiro exame que eu faço é perguntar se todos os processos da empresa foram realmente testados. Foram testados quando o Active Directory não está disponível? Espere aí! Espere aí! De repente, podemos implementar scripts, podemos fazer isso e aquilo, mas você não faz ideia. Não. E essa é a resposta que temos nas nossas chamadas de alcance, nas sondagens que fazemos. Até que ponto você conseguiu se recuperar? O que você está fazendo? Literalmente, o que temos é um Active Directory que não funciona. Houve uma postagem recente, eu gostaria de lembrar quem postou, talvez algum de vocês lembre. Um post no Twitter perguntava: o que você faz quando o Active Directory não está disponível? Muito poucas organizações têm planos para isso. Mas o que você acha? Acho que você tem toda a razão quanto ao medo como fator que impulsiona a decisão em uma direção ou na outra. Não sei se ignoram a análise custo-benefício. Eu vi tantas organizações em situação crítica que decidem mandar seus 140 empregados para casa, talvez para sempre, porque vão ter que fechar a empresa, ou pensam em algo diferente, como pagar o resgate. Mas acho que também é importante entender o lado contrário desse medo. Vieram algumas perguntas que acho que foram de Jake Silverman. Como eu consigo convencer a minha empresa para que se prepare para um ataque de ransomware com antecipação? O problema aí também é o medo, porque o ransomware é um pouco esotérico, assustador para os empresários ou gerentes que devem tomar as decisões financeiras. Entendemos? Então é muito animador fingir que não existe, até que, de repente, ele aparece, porque é um cenário assustador, inclusive para ser considerado. Por que as pessoas não se preparam para planejar? Durante anos, vimos incidentes de ransomware que aumentam 3 vezes ano a ano e o valor do resgate aumenta 10 vezes a cada ano durante os últimos tantos anos. Será que temos a resposta certa? Acho que a resposta é o que o Ryan disse, o medo que é contraproducente. Temos toda a preparação lá dentro, ou seja, temos a força-tarefa, as recomendações. Será que as pessoas não leem essas recomendações ou é difícil de colocá-las em prática? Por que as empresas não podem se preparar para isso? Acho que o tipo de empresa também importa. Por exemplo, grandes organizações que têm que ter profissionais de segurança das informações dedicados no local, ou seja, faz parte da descrição dos seus cargos, pelo menos ter isso em mente. Mas vejo em organizações de médio porte, com um faturamento até 80 milhões por ano, que ainda precisam chamar seu pessoal técnico e pedir que instalem algum antivírus, e nesse caso não estão pensando sobre estas coisas. Mas isso muda quando há profissionais da área de cibersegurança dedicados na organização. Influencia nas decisões. Também diria que muitas dessas organizações estão usando provedores de serviços, os MSPs, para gerenciar sua TI e também para cuidar da sua segurança. Se observamos as margens dos MSPs, vamos ver que são muito apertadas. Isso quer dizer que eles não estão se esforçando muito. Frequentemente, quando me chamam para resolver um caso de ransomware, me chamam porque um MSP
fez alguma coisa terrível. E aconteceu há poucos meses, fui resolver um caso desse, já tinha certeza de que estavam nessa situação devido ao grau de exposição dos serviços do terminal. E era isso, uma senha simples, senha 123 com S maiúscula, nome de domínio, teste 3, o MSP tinha esquecido completamente que tinha feito isso 3 anos atrás. Mas o que mais me chocou foi que levou 3 anos para que a empresa fosse atacada. Esse é o tipo de ambiente de TI que temos. É o motivo pelo qual essas organizações são atacadas e com muita força, se não tem um plano. Jake, vou fazer a mesma pergunta para você. Na certa, você já fez isso muitas vezes? Alguma vez viu organizações equipadas adequadamente? Vamos voltar um pouco e ver o que significa estar equipado adequadamente. Não acho que esse seja um jogo onde se possa dizer vamos gastar mais de $100 mil ou mais $1 bilhão e parar os ataques de ransomware. Em vez disso, penso que o que é suficientemente bom. Quanto vou gastar para manter o controle? Não vou entrar na questão do medo, se é isso que motiva a pagar. Não significa necessariamente que as empresas não estejam prontas. A maioria das organizações não testaram seu plano de recuperação de desastres na medida em que podemos pensar. E os planos de recuperação de desastres são feitos para enfrentar catástrofes naturais ou erros de idiotas. No fim das contas, os planos de recuperação de desastres não são construídos, nem deveriam, para um adversário esperto que está tentando desfazer o plano. E quando voltamos e vemos qual é o custo da recuperação, por exemplo, os backups podem estar comprometidos, podem ter sido excluídos ou podem conter o atacante. Ou você paga o resgate, por exemplo, e recupera o seu backup assim facilmente. O custo do resgate é irrelevante, mas talvez parar o resgate seja a forma mais rápida de fazer com que a empresa volte a operar. Vou aproveitar a pergunta que o Matt fez e passar essa para o James e talvez depois para o Matt novamente. Em termos de preparação, a pergunta foi feita, se vamos nos preparar para alguma coisa, talvez possamos nos preparar convertendo dólares em criptomoedas antes que o evento realmente aconteça. O que acham? Será que a melhor maneira de se preparar para um ataque de ransomware é ter um meio fácil para comprar a moeda e pagar o resgate? É uma forma interessante de falar sobre preparação. Honestamente, acho que a preparação começa muito antes desse ponto, e uma das coisas em que nós da Força Tarefa de Ransomware focamos foi a necessidade de armar uma estrutura de resposta, saber como responder ao ransomware. O ponto-chave é que a preparação vai mudar o resultado, ou pelo menos influenciar o resultado e oferecer mais opções. Quanto a se eu recomendaria investir em criptomoedas como forma de proteção, acho que isso poderia levar a uma posição onde nos sentiríamos mais inclinados a pagar o resgate que a não pagar. E acredito que esse dinheiro pode ser melhor investido em etapas preparatórias, fazendo o básico, testando o seu plano, como foi mencionado por alguns membros do painel. Então, posicionar-se de tal maneira para que isso não aconteça, ou, se acontecer, estar melhor equipado para lidar com o incidente. Não necessariamente se posicionar para estar pronto para pagar de antemão. Matt, o que você acha? Acho que, bom, não quero dizer que é engraçado, porque nada disso é engraçado, mas tem uma consequência que é realmente interessante. Há organizações hoje cujo único trabalho é negociar para baixar o preço do resgate. Em entrevista com seguradoras, às vezes eles têm essas empresas nos seus livros, o que só demonstra o tamanho desse problema. Temos empresas cujo único propósito não é nem lidar com os efeitos do ransomware, mas apenas negociar com criminosos. Meu Deus! Quanto à ideia de ter reservas em criptomoedas, a ideia de converter milhões de dólares em criptomoedas no mesmo dia para poder voltar a operar não acontece realmente. As pessoas têm que perceber que o grande dano
relacionado ao ransomware não é o que se paga ao atacante. Isso é quase irrelevante, até completamente irrelevante. Tomemos o exemplo da Maersk, atacada por NotPetya, que sofreu um prejuízo operacional de 300 milhões de dólares. Isso não tem nada a ver com os resgates que se pedem no ransomware, mas vemos organizações com esse nível de impacto. O que acho interessante sobre a ideia de converter dólares em criptomoedas com antecipação, não acho que deva ser feito, de fato, não acho uma boa escolha, mas é interessante porque traz algumas suposições. Uma boa suposição é assumir que seremos afetados em algum momento. Jake e eu temos experiências dessas situações. Quem trabalhou nesse tipo de operações sabe que quando há muito investimento em tempo e dinheiro, a exposição ao perigo é maior. Não dizemos que a empresa pode estar exposta, vai estar exposta. No ransomware, é preciso reconhecer que os atacantes também são pessoas. Sim, a condição humana do adversário. E como resultado, eles têm um valor que querem receber. E como o que fazem é ilegal, esse valor é muito alto. Então, estamos falando de uma operação em que temos que entender o modelo de ameaça, que eles não vão gastar $1 milhão para receber essa mesma quantia de volta. Isso é muito dinheiro também que poderia ser investido aqui. A meu ver, a maioria das organizações terá certo valor negativo por investir em criptomoedas antes do tempo, embora haja alguns benefícios em fazer isso. Mas claro que esse dinheiro poderia ser aplicado em outra coisa. E a outra parte é a volatilidade dos mercados de criptomoedas hoje. Você investe $1 milhão antes do tempo em criptomoedas que pode daqui a 3 semanas ter crescido ou desaparecido, dependendo do que o Elon Musk andou tweetando. Odeio ter uma estratégia de defesa baseada nos caprichos do mercado de criptomoedas. Apesar do fato de eu ser a favor de pagar o resgate, eu não recomendo esta estratégia para a maioria das organizações, ainda que haja méritos nisso. Ryan ou Jake, algo a acrescentar? Nada de investir em criptomoedas, isso é besteira. Besteira por todos os motivos que o Matt descreveu. Gostaria de destacar que a parte da preparação é crucial com as criptomoedas. Eu brinquei antes dizendo que o preço dessas moedas ia subir até a lua. Pensando nisso, vocês já viram a cotação? Viram que essas moedas começaram a subir e disseram, acho que devo comprar um pouco. E já pensaram onde comprariam? Vocês já têm uma conta aberta? Vocês já passaram pelo processo de verificação? Quanto tempo leva realmente comprar isso? Eu levei 3 dias para conseguir e a droga do preço subiu. O que eu quero dizer é que meu preço subiu algumas dezenas de dólares a mais do que eu queria pagar naquele momento. Mas quando vocês tiverem que pagar o resgate, tenho certeza de que vão negociar um certo valor. E se pensarem no valor do dólar, no dia de hoje, disserem muito bem, vamos comprar já? Bom, precisam estar preparados para isso. Eu também não estou de acordo com acumular reservas em criptomoedas. Acho que esse dinheiro seria melhor usado em defesa, preparação e detecção. Mas é muito importante que vocês percebam que não é tão simples como parece. Vocês precisam ter um processo e talvez uma seguradora que tenha tudo isso armado para vocês. Grupos como Covertware existem por uma razão. Vocês deveriam saber como esses grupos operam e determinar quem deve fazer qualquer tipo de investimento quando o momento chegar. E chegará, podem ter certeza. A pergunta que fizemos aqui neste webcast, que é se você for fortemente afetado por um ransomware, deve pagar o resgate? Bom, basicamente este é o motivo do debate, isso é o que está sendo debatido, e todos dizem não e sim, e acho que vemos com clareza os dois lados. Quero começar com os que dizem não. Ryan ou James, um de vocês, por que vocês sentem que, em geral, as grandes empresas são fortemente afetadas, com parte de sua atividade paralisada, precisam evitar ao máximo pagar o resgate? Qual é o argumento que dariam aos CCIRTs? Eu começaria, se você concordar, há muitas coisas a considerar quando você aborda a tática de pagar ou não pagar um resgate. A primeira é entender o jogo que está jogando. Você está entrando no domínio de criminosos que exigem dinheiro de você. Trata-se de extorsão, simplesmente. E assim que esse dinheiro sai das suas mãos e vai financiar essas organizações criminosas, é preciso entender que, seja em que essa organização criminosa estiver envolvida, seja lá no que for, você implicitamente está apoiando isso. Você poderia ser moralmente cúmplice das ações que ocorrem, porque os fundos que você transfere para eles podem ser usados para seja lá o que for.
E às vezes isso é muito ruim, mas num nível bem básico, isso cai dentro da clássica equação da criminologia, risco versus recompensa. E quando pensamos nisso sob a perspectiva de um governo ou da política, deve-se pesar o maior risco para os atores versus a menor recompensa e qual dos dois é possível realmente controlar. Uma das coisas comumente discutidas na nossa força-tarefa de ransomware é o fato de que muitos desses atores operam a partir de chamados refúgios seguros, países onde essa atividade não é ilegal ou que não têm a capacidade de rastreá-los e processá-los. Em ambos os casos, os atores estão relativamente seguros e é difícil elevar o risco do ator, mas você pode tirar a recompensa. Dessa forma, a atividade vai diminuir se eles não forem capazes de ficar com os fundos. No final, qual será a motivação que terão para continuar? Você está tirando essa motivação deles. Outra coisa é pensar da perspectiva de fazer o mercado do crime crescer. Cada resgate que é pago estabelece um caminho viável para que criminosos comecem a lucrar. Cada resgate, cada história, cada manchete acrescenta zeros ou milhões à quantia que esse pessoal está ganhando, e isso incentiva outros atores a começar a jogar esse jogo e faz com que a recompensa, essa parte da clássica equação da criminologia, suba muito. Esse é realmente o problema de apoiar esses pagamentos no longo prazo. Você só consegue incentivar os criminosos a pedir resgates cada vez mais altos. Também penso em quais são os riscos para a sua organização. Em alguns países, como nos Estados Unidos, isso viola as disposições de OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. A sua empresa pode estar financiando países penalizados ou grupos criminosos. Será que você incluiu isso na equação de risco quando começou a pensar em pagar o resgate? Mas voltemos aqui à parte da preparação. Nós sabemos que isso é um fato, é algo que vem sendo muito falado. O momento para começar a planejar e começar a agir é agora. Por que não fazer isso agora mesmo, para estar em uma posição melhor quando o evento acontecer? Eu concordo com o Matt sobre a chamada vulnerabilidade à exposição. Leve a sério essa mensagem e comece a planejar agora. Finalmente temos a efetividade. Você paga o resgate, tudo bem. E o que acontece depois? Talvez você receba uma chave da criptografia, e é o que as estatísticas dizem que geralmente se recebe essa chave. Essas chaves podem não permitir que você recupere seus arquivos de backup rapidamente, podem conter vírus, podem desencriptar parcialmente seus arquivos. Estes são os problemas comuns que, na certa, todos vocês já viram antes. São os mesmos problemas que se vê na primeira vez que executamos um plano de recuperação de desastre. Por isso que a prática e a preparação antecipada são cruciais para ter um bom resultado no back-end. Outro componente do ransomware que é muito comum hoje é a ameaça de publicar os dados confidenciais. Esteja pronto para isso. Mas pense que se está pagando para que esses dados não sejam publicados, está colocando o seu dinheiro e a sua confiança na mesma organização que pode estar envolvida em coisas como tráfico humano ou ataques a hospitais durante a pandemia global. O código moral deles talvez não seja digno de confiança em primeiro lugar. E quais são as chances de que os dados sejam publicados ou excluídos depois do pagamento? Do outro lado, Jake, gostaria que você continuasse a partir daqui, pagar o resgate. Qual é a sua experiência? Os dados são devolvidos? Sim, os dados são devolvidos. Eu estou de acordo com muito do que o James disse, mas claro que eu tenho o meu próprio ponto de vista. Tecnicamente, ele está certo em tudo o que diz e é só uma questão de opinião. Nós recebemos chaves para descriptografar regularmente. Respondendo ao James, muitos desses criminosos não são engenheiros de software, por isso preferimos tomar a chave para descriptografar que eles nos dão e depois usar um software comercial de terceiros para realmente decodificar os dados, porque isso é feito por engenheiros de software e permite reaver os dados muito mais rapidamente que de outro modo.
Eu diria que 10 vezes mais rápido. Realmente é um número consistente. Então, do ponto de vista empresarial, é uma grande solução. Quero contar também uma coisa, sair desse contexto. Eu nasci numa família pobre. Quando eu era adolescente, talvez vocês tenham idade para se lembrar disso. Tínhamos os chamados queijo e pasta de amendoim, que eram subsidiados pelo governo. Eram produtos básicos, essenciais da minha casa. Pasta de amendoim, mas não pão, fora de brincadeira. Então, quando as empresas começam a fechar turnos, como na JBS, que está fechando turnos na fábrica embaladora de carne, tem muita gente com salário que não chega ao fim do mês, e isso me é familiar. Quando o Matos mencionou uma empresa que manda 150 ou 200 empregados para casa e talvez para sempre, ou que fecha turnos, essas pessoas ficam sem rede de proteção. O seguro-desemprego não se ativa porque são só 2 ou 3 turnos que perdem. E esse é um grande problema, há um custo humano nisso. Do outro lado, quando dizemos não pague, há um impacto real nessas pessoas com quem eu me identifico. Eu fui essa criança que comia colheradas de pasta de amendoim porque minha mãe perdia turnos, não por causa de um ransomware, porque naquela época não tínhamos computadores. Mas eu queria destacar esse lado humano, porque é muito fácil quando não vemos as pessoas. É fácil decidir quando não vemos as pessoas. Mas quando isso acontece com a gente, e a gente pensa, nossa, vou ficar desempregado, nos assustamos. Em alguns casos, sem poder pagar o aluguel, sem poder alimentar os filhos. Isso realmente toma uma proporção diferente. Ryan. Jake, você tocou uma parte sensível que vai fazer com que as pessoas parem para pensar antes de decidir. Eu concordo completamente nesse sentido. Acho que é preciso tomar uma decisão pesando as consequências. Mas o problema é que, justamente, não temos uma visão completa de todas as variáveis. A abordagem utilitarista requer levar em conta todas as coisas que o Jake mencionou. Quantos atores serão impactados por isso? Quantas vidas serão afetadas? Quando passamos ao lado oposto do pagamento do resgate, voltando ao ponto do James, não fazemos a menor ideia. Para onde vai realmente o dinheiro? Quantos grupos mais vão surgir? E lembrem, isto não é um serviço, é um negócio, todo um setor da economia que vem por aí. Há grupos novos surgindo o tempo todo. Hoje mesmo fiquei sabendo de mais um, não vou dizer o nome, não vou fazer publicidade. E quando ouvi, pensei, droga, outro grupo novo? Não vou dizer o nome, mas já fizeram uns 5 ou 6 ataques. Surgiu há pouco o grupo e parece que, bom, pelo jeito fazem muito bem o seu trabalho. Bom, me empolguei. Mas o que vai acontecer é que esse pessoal não vai parar e quanto mais pagarmos, mais contribuiremos para que esse negócio cresça. Para contrastar com o que Jake dizia agora há pouco, a minha perspectiva sobre não pagar significa não pagar, mas também ter o menor impacto possível nas emoções humanas, nas vidas humanas. Quando são filtrados dados, há perda de privacidade, perda de pessoas e das suas vidas digitais. O grupo que atacou a polícia de Washington, D.C., Babuk, me atingiu quando anunciou que ia começar a divulgar nomes de informantes. Parece mentira, mas não é. Acho que as empresas e os governos deveriam realmente trabalhar juntos o máximo possível. E é uma conclusão importante de um relatório incrível da Força Tarefa de Ransomware. Vou deixar que James comente sobre isso. Então, devem todos começar a trabalhar juntos, vendo isso com ameaças nacionais. E precisamos ver que essas organizações se protejam, independentemente do tamanho que tenham, para que não tenham que tomar decisão com base em quantas vidas serão afetadas. Vejamos isso mais a partir de uma perspectiva financeira. Eu tive muitos clientes e, a esta altura, que dizem, eu pago ou estou acabado? E uma empresa acabada é uma coisa como capital de risco para um investidor, mas o que acontece com as pessoas que trabalham lá? Temos que colocar todo o nosso dinheiro em recursos, financiamento, pesquisas para evitar essa situação. E quanto mais para evitar tomar essa decisão. E quanto mais resgates pagamos, mais fazemos o contrário.
Há tantas perspectivas boas. Alguém do bate-papo trouxe aqui uma pergunta. Diz, o que vamos fazer para evitar que isso aconteça de novo, mesmo pagando? Como se você passasse a ter uma espécie de apólice de seguro com um grupo de hackers que garante que, se for atacado e estiver disposto a pagar, não vai sofrer outro ataque. Quantas vezes vão te assediar e pedir dinheiro até que você descubra como pará-los? Bom, Matt, vamos fechar esta parte. A propósito, há uma pesquisa no Twitter que mostra que a tendência de quem está votando online agora é amplamente a de não pagar o resgate, quase 80% dizendo que não pagariam o resgate. Então, este é o último suspiro, a última chance que vocês têm para convencê-los do contrário. Senão, vou colocar a culpa no Jake, por não ter explicado direito. Então, vamos lá. Será que o fato de pagar o resgate está incentivando a indústria a crescer? Sim, absolutamente. Se ninguém pagasse nenhum resgate, os ataques de ransomware deixariam de existir? Com certeza se atenuariam, mas isso não significa que os ataques se deteriam. Vimos algumas ameaças nos últimos anos, as flutuações dos ransomwares. Vimos algumas vezes nos últimos anos que os ransomwares vêm flutuando, variam à medida que as estratégias de monetização também variam, como aconteceu com a criptomineração. Acho que aqui temos uma questão maior, porque estamos falando a partir de uma perspectiva geopolítica. Com certeza, podemos falar sobre financiamento, tráfico de seres humanos, organizações que fazem essas coisas, certo? É um setor de atividade que está em torno de 70 bilhões de dólares ao ano, no ano passado, 2020. Não me citem, mas acho que estamos falando de uns 70 bilhões de dólares por ano. Você tem Jake e eu que vamos a uma organização que foi atacada e o pedido de resgate passou de 800 mil a 5 milhões. Essa é a magnitude. Se dissemos não pague, será que fizemos alguma coisa? Arranhamos sequer a superfície dessa história? A resposta é não. Se eu digo que não paguem, vocês não fizeram nada para que a sociedade seja melhor. Honestamente, não fizeram nada para que melhore. A única maneira de conseguir isso é se todos decidirem não pagar. E quando os governos são como os atuais, não tem nenhum controle nesse setor. Alguém colocou no bate-papo e acho que encaixa muito bem. Pagar ou sofrer? Essa é a questão. Essa é a opção. Se não pagamos, não estamos acabando com os criminosos. Eu estava contando ao Jake uma história. Estive ajudando uns amigos com ransomware em um hospital, tinham sido atacados em janeiro. É uma boa história. Então, eu estava ajudando esse pessoal que tinha sido atacado em janeiro e já estávamos em fevereiro. Aí percebi que o ataque tinha sido um mês e meio antes e conversamos sobre o que podia ser feito, como eu podia ajudá-los e comecei a perceber algumas coisas interessantes que estavam acontecendo. Nos comunicávamos por Gmail e por telefone porque eles tinham perdido tudo e o e-mail do hospital tinha desaparecido. Os prontuários dos pacientes tinham desaparecido, era um hospital escola, universitário, de pesquisa, tudo desapareceu. E percebi que não tinham conseguido nem sequer dar os deveres ou provas aos estudantes durante um mês e meio. Que loucura! Então pensei que era provável que quisessem pagar, mas vi que tinham tentado ajeitar por sua conta com seu plano de recuperação. Acontece que uma organização que não espera isso, a sua equipe de sistema vê isso e diz, meu Deus, vou perder o trabalho, vão me mandar ir embora. Se desesperam e tentam consertar as coisas. Mas isso não vai funcionar porque, na verdade, tinham apagado toda a rede. Quando eu vi a situação, eu disse, nem se incomodem com o pagamento, porque eles apagaram tudo, eles excluíram tudo, desapareceu tudo. Pensem no dano que podem causar. E houve uma primeira morte comprovada publicamente vinculada ao ransomware que aconteceu em agosto do ano passado num hospital na Alemanha. Uma pessoa teve um infarto, a ambulância teve que esperar muito para chegar ao hospital. Esse homem morreu no caminho.
O que é irônico é que os atacantes não sabiam que era um hospital e, quando perceberam, não cobraram resgate e liberaram. Uma loucura total. Ou seja, pagar ou não pagar. Eu estou do lado do Jake, do ponto de vista do custo humano. De uma perspectiva ética, estamos incentivando o crime? Sim, claro. Isso não se discute. É fato. Mas, se não pagamos, estamos incidindo significativamente? Não. É como se existisse um esquema mafioso no quarteirão e vocês são os donos da casa da esquina. Vocês não pagam, levam uma surra, mas a atividade mafiosa continua. Enquanto não virmos mudanças em nível de governo, do tipo geopolítico, acho que incorporar a ética, custo-benefício, levar em conta o custo humano, por um lado, e o outro custo do outro lado, tudo bem, mas está tão desproporcionalmente a favor de pagar que não posso vê-lo de outro jeito. Sim, quem fez muito trabalho de resposta a incidentes sabe que a resposta a incidentes consiste em perceber qual é a matriz de decisões, e o nome do jogo é qual é a decisão menos ruim que podemos tomar. É como um jogo, né? Um jogo estranho. Eu amputo a minha mão, amputo meu braço ou deixo que atirem no refém. Todas as opções são horríveis, mas temos que ver qual dessas três soluções é a menos ruim e escolher uma. Aquela que vocês vão conseguir suportar. Tem a ver com resposta a incidentes, sabemos que é impossível ganhar, não é um mundo de sucesso, a história é tentar mitigar os danos. Então, além disso, estão aparecendo muitas estatísticas, fontes novas que estão citando que para as vítimas que pagam um resgate, há umas estatísticas escuras que dizem que entre 60% e 65% não recuperam todos os dados depois de pagar. Parece que as estatísticas vêm dos que estão a favor de não pagar para convencer os que querem pagar, dizendo que mesmo pagando não se recuperam os dados. Bom, começa com Ryan, depois James. De onde saem esses dados? Há algo de verdade nisso? Matt ou Jake, esses números são corretos? Esses números que a mídia nos dá estão certos? O que acha, Ryan? De onde vêm todos esses números? Vou começar. Talvez não seja um caso favorável, mas é o que eu penso. As estatísticas sobre ransomware ou incidentes em geral são muito diferentes, totalmente diferentes, seja lá qual for a fonte. São tão dispersas que me impressionam. Na verdade, não, porque quando pensamos na capacidade de um grupo de reportar, vai depender do conjunto de dados que esse grupo dispõe. E quando trabalhamos com incidentes, e mais ainda se há implicações financeiras, de repente somos atacados. Não queremos reportar esse tipo de coisa. Quantos grupos conseguem ver dados suficientes como para dizer realmente o que estão vendo? Eu não vejo essas estatísticas dessa maneira, mas eu vejo que tem gente que recupera seus dados, mas muitos não percebem que também estão os backups excluídos. O trabalho real de ransomware, por algum tempo, era esse, excluir backups. As operações também dos TTPs, táticas técnicas e procedimentos, mas também os próprios malwares. Então, a questão era excluir e não criptografar. Essa era, esse era o objetivo. E excluir durante o tempo, para esse grupo, durante o tempo esse grupo fazia coisas como criptografar os X-hosts, que eram hipervisores, que faziam que parassem certos servidores. Na verdade, destruíam a infraestrutura. De repente, começaram a pagar e perceber que não estavam recebendo tudo, não estavam devolvendo todos os dados. Então, não chegam a uma relação 1 a 1, e esse é um enorme problema. Há grupos, e eu menciono, por exemplo, Coldware, porque é enorme, muita gente conhece, tem estatísticas muito boas, mas se começamos a ver o relatório da Verizon, um Breach Report publicado todos os anos, é um dos meus favoritos, tem muito boas informações, é muito bom. Eu sei como eles coletam seus dados, sei em que formatos os grupos salvam seus dados, uma plataforma de inteligência, são arquivos de texto, planilhas Excel. E sei que se perdem informações durante a tradução ou o traslado para o Veris,
que é o que usa a Verizon para informar e compartilhar os incidentes. Sei que alguns grupos são muito parecidos. Alguns não têm ideia de quantos dados tinham no início. São as falhas de segurança 101 que nós temos em toda parte, em toda a organização. Tem InfoSec, ou como se chame. Não temos ideia, não temos um controle de estoque de ativos, então há muita coisa que não fazemos. Então, determinar que porcentagem de dados é recuperada é muito difícil, é ridículo. Do jeito que eu vejo, eu presto atenção só aos sistemas críticos que sabemos que devem estar funcionando. E se geram relatórios durante um período X de tempo, por exemplo, então podemos ver quanto recuperamos. Por exemplo, nas histórias clínicas eletrônicas, podemos saber que geram relatórios de tantas em tantas horas. Os dados foram sequestrados há tantos dias, podemos recuperar backups no processo de descriptografia. Recuperamos esses relatórios e voltamos a gerar mais relatórios. Esses números são ridículos. Nunca vi uma organização que conseguisse reaver todos os seus dados. Sempre se perderam. Em cada caso que trabalhei, que li, que ouvi falar, sempre houve perda de dados. Qual é a porcentagem? Eu não quero inventar 10%, mas nunca são recuperados todos os dados, pagando ou não. Acho que é uma coisa em que muitos grupos erram ao fazer análise custo-benefício. Eles supõem que, ao pagar o resgate, todos os dados serão devolvidos. Definitivamente, isso não acontece. Se eu tivesse que dizer uma cifra, pensando nos meus casos mais recentes, eu diria que é provável que recupere a metade dos dados. Quando eu digo a metade, considerem que é um número baixo, pode ser uns 70% ou 75%. Mas a questão é que há tantas coisas que acabam faltando nesses grupos se não pagam resgate, porque se fiam exclusivamente na sua infraestrutura de backup. E de que qualidade é essa infraestrutura? E se pagam, o assunto é se devolvem os dados ou se o grupo atacante já os destruiu. No processo, por exemplo, se você está de acordo, Jake, você está de acordo com esses números, 70%, 75% ou 50% de recuperação de dados? Não é a minha experiência. É sempre a perda de dados, mas a fonte principal de problemas é outra. James, eu quero ouvir o que o James tem a dizer. Ele esteve muito super ativo no bate-papo a respeito da integridade. Eu me preocupo com a questão da integridade do banco de dados, matam os processos do banco de dados. Se desligamos um servidor da Oracle, esqueçam do ransomware, basta desativar um servidor da Oracle. Isso já é, em si, um evento religioso. E fazer com que comece a funcionar outra vez. Se ainda por cima tem um ransomware, pior. Mesmo apagando, no melhor dos casos, se reinicia a partir do momento em que apagaram tudo. Eu recebo uma chave de criptografia na enorme maioria dos casos, em 99% dos casos. Quando não dão essa chave, meu conselho às pessoas é que não paguem, porque faltam informações sobre o autor. Mas, depois disso, eu diria que é possível recuperar cerca de 90% dos dados. É o que recuperamos. Os bancos de dados são imprevisíveis. Você acaba de se referir ao James. A integridade do autor da ameaça é importante para que o ransomware funcione? Para a questão do pagamento, por exemplo? 1000%. Todos os que trabalham em negociações, todos os que agem como intermediários, e eu me incluo, temos uma boa rede de pessoas que nos comunicamos entre todos, e o fato de saber que recebemos uma chave confiável, vemos que o programa para descriptografar funcionou bem, isso também é fundamental. Não tanto a integridade, mas a reputação. A reputação é mais importante. Bom, tudo junto. Isso nos diz com que rapidez vamos recuperar as coisas. Isso é fascinante. É preciso que haja confiança dos dois lados. Deve haver confiança no autor da ameaça, nesta matriz, se é recebido o pagamento, os dados são devolvidos. Temos, então, essa contra-inteligência. E as estatísticas vão mostrando, indicam que não são recuperados todos os dados. Os CSIRTs veem isso e dizem se não vamos recuperar todos os dados, isso influi nas suas decisões e podem determinar se estão dispostos a pagar ou não. Muito bem, James, você foi muito paciente. Passo a bola agora para você. Bem, eu não acredito
Bom, vamos começar pelo contrário. Eu não acho que seja uma questão de confiança, mas sim de serviço ao cliente. Temos que começar a ver isso como se fossem duas economias. Por um lado, temos a economia real, aberta, a que conhecemos, mas também está a subterrânea, a underground. Na subterrânea, são aplicados os mesmos princípios básicos de oferta e demanda, de relações, terceirização, cadeia de abastecimento. Por isso que nos modelos de serviço nos ransomware estão surgindo outras famílias de malwares e mais exposição. É exatamente igual, a mesma coisa, mas com princípios menos respeitáveis. Ou seja, tudo se reduz ao serviço ao cliente. Precisam manter uma certa reputação para que as pessoas paguem. Se tem antecedentes de não satisfazer as expectativas de seus clientes quando pagam, esse fator será considerado no futuro, no momento de tomar decisões. Quando eu falava sobre isso no bate-papo, em relação ao componente integridade, eu não me referia, na verdade, à integridade dos atores, mas sim à tríade de segurança, CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ransomware ataca as três coisas. Quando começamos a atividade de recuperação, onde mais nos concentramos é na disponibilidade, fazer com que funcione, voltar a operar, mas esquecemos da integridade e a confidencialidade. Como se faz após validação de que a integridade dos dados ainda está presente e as violações à confidencialidade? Esses dados ficaram expostos a terceiros e esse é um grande problema. Mas voltando atrás, o Matt destacou alguns aspectos de geopolítica, marcando o fato de pagar ou não pagar. No contexto só da vítima. Eu entendo essa perspectiva, mas se vemos que o grupo de trabalho, a Força-Tarefa, inclui, acho que é um documento de 85 páginas ou até mais, e eu recomendo. Ele trata sobre atacar a ameaça do ransomware de todos os vetores possíveis, recomenda as camadas do governo, quais poderiam ser as respostas governamentais, tem a ver com envolver diversas capacidades, diversos organismos e governos, e também assegurar a documentação e a disponibilidade de estruturas e modelos de resposta. Michael falava do medo e da incerteza e da única certeza que era pagar o resgate. Encaremos isso, encaremos sistematicamente o problema em todas as camadas possíveis, de todas as perspectivas possíveis, e em todas as ramificações do setor público e do setor privado, para poder posicionar as organizações de modo que se sintam mais confiantes em não pagar. Porque o maior problema é a incerteza. Em geral, estamos falando de medo. As pessoas não querem frustrar a possibilidade de que as empresas continuem funcionando no dia seguinte ou na semana seguinte. E esse enfoque é errado. Temos que encontrar meios de resolver isso e de resolver sistematicamente antes de que possamos afirmar com força a ideia de não pagar, o mandato de não pagar, especialmente do lado das políticas, em nível de governo. Você mencionou antes o lado da confidencialidade, houve uma pergunta relacionada que eu destaquei. Falava sobre a dupla extorsão já mencionada. Apareceu algumas vezes. Se vocês estão vendo mais ataques de ransomware que agora ameaçam infiltrar os dados, além de reter esses dados para que o atacado não possa acessá-los? Até que ponto acontece que o resgate é pago, mesmo assim os dados são filtrados? Alguém tem experiência nisso? Alguém quer se manifestar? Sim, sim, sim. Estamos vendo muito mais disso, sim, às vezes filtram dados, mas, em geral, procuram cuidar da reputação do grupo. Os grupos, em geral, têm uma vida curta porque mudam de nome para que as forças da ordem percam seu rastro, né? Mas, sim, estamos vendo muito disso. Roubam dados, isso é um motivador para muitas organizações que pedem resgate. Se tomamos a tríade C e D ao pé da letra, restauram os dados, inclusive sem pagar resgate. Pagam, de repente, 40 milhões por outras coisas. Por que as empresas pagam se já recuperaram os dados? 40 milhões é uma cifra alta. Não para eles, mas para mim é. Se me derem, eu fico contente. Não, mas falando sério, vemos isso de vez em quando. Mas não acho que, com o tempo,
isso incline a balança para que a maioria pague ou deixe de pagar. Acho que é simplesmente uma forma de melhorar a oferta, de torná-la mais interessante. Nós estamos já ficando sem tempo, vamos tomar algumas perguntas para que possam ser respondidas. Aquelas que tenham uma resposta mais rápida, podemos aproveitar agora. Todos os membros do painel podem dizer alguma coisa também. Também temos vários recursos gratuitos que vamos colocar num slide no final para que vocês tenham acesso. Vamos dar uma oportunidade, então, aos membros do painel para que digam alguma coisa que ainda não disseram em menos de um minuto. Para cada. Vamos começar pelo Matt. Vamos falar sobre aqueles que, do lado dos que querem pagar o resgate. Últimos pensamentos. Sim, já que o James fechou falando sobre atribuição, é realmente chave envolver, por exemplo, o FBI, as autoridades certificadoras. Eu confio neles. As pessoas duvidam um pouco, hesitam, mas eu digo, não se preocupem, eles são de grande ajuda. Eles ajudam a ver o que está acontecendo agora, porque há muitas dessas coisas que vêm concatenadas, como em cadeia. Podemos ver as notícias, foram atacadas 50 organizações, mas isso aconteceu, na verdade, nos últimos 6 meses, e dão a entender que isso está acontecendo nesse momento, e não é assim. Portanto, devem ser consideradas muitas coisas, e acho que muitos dos que estão escutando talvez estejam no terreno da segurança da informação. Então, o que vocês podem fazer na prática? Acredito que esta seria uma das perguntas difíceis. Primeiro, preparar-se, antecipar-se, não subestimar o assunto. Os danos não vão ser só o que se pede de resgate. Isso é o que as notícias destacam, mas, em último caso, é irrelevante. Outra coisa sobre as cifras, elas podem ser reportadas, falamos sobre a porcentagem do que se recupera e do que não, mas não falamos da diferença de ataques a empresas e a indivíduos. As pessoas também estão expostas, como as organizações. Se o atacante faz isso como uma diversão, ataca como diversão, não entende muito do assunto, mais provável é que sejam recuperados dados. Mas se ataca como negócio, é provável que recuperem a maioria dos dados. Mas não se preocupem, tudo vai correr bem, simplesmente vão passar por um mau momento e quanto mais tenham antecipado esse trabalho, mais rapidamente poderão recuperar seus dados e mitigar o dano. Ryan, temos que trabalhar juntos. Precisamos de transparência e honestidade. E quem somos nós? Todos, absolutamente todos. Cada um tem uma ótica diferente, todos vemos as coisas de uma forma diferente. Quando eu digo que se recuperam 50% a 75% dos dados de quem paga o resgate, é o que eu vejo, é a minha ótica. Nós temos pessoas para descriptografar, ir aos dados críticos, descriptografá-los e restaurá-los, mas todos vemos as coisas de uma maneira diferente. Eu vejo meus clientes reconstruir suas coisas constantemente, mas também vejo destruir as coisas, porque, como disse o Matt, eles acham que vão voltar a operar mais rapidamente, assim, paguem ou não. Na verdade, não há informações suficientes sobre os atores de ransomware de tudo que há por aí. Quanto mais trabalhemos juntos e quanto menos paguemos para tirar deles o poder e evitar que voltem outras vezes pedindo mais e mais, melhor. Mas não vamos conseguir a menos que trabalhemos juntos como comunidade global e que tratemos os ataques como ameaças nacionais, que é o que realmente são. E tomar medidas de prevenção e detecção em níveis muito altos. Jake. Bem, vou ser bem rápido, só queria dizer que isso não é algo preto ou branco, há muitos tons de cinza e neste painel todos estivemos de acordo com isso. Não há nem branco nem preto, tudo é cinza com muitas nuances, mas eu quero ceder ao James o resto do meu tempo porque quero ouvi-lo, que nos conte um pouco mais sobre as decisões do grupo de trabalho. Em primeiro lugar, eu já disse que estava de acordo com o que vocês todos diziam. É um assunto que precisa de uma resposta global, temos que trabalhar juntos nesse tipo de evento, falar sobre o problema, comentar o que está acontecendo para entender o que as pessoas estão vendo. Todos temos nosso ponto de vista, parcialidades, vieses de observação, como acontece na ciência de dados. Isso é inerente ao problema que estamos analisando aqui. Mas a resposta a isso é estabelecer pontes entre pessoas, entre países, entre o setor público e o setor privado.
Vocês sabem a quem vocês devem chamar, a quem devem reportar esses incidentes? A preparação é uma grande chave para conseguir isso. No grupo de trabalho de ransomware, a premissa, o ponto de partida é que esse problema não é algo que possamos ver como sustentável no tempo. Não podemos deixar que a situação continue como está. Como mudamos isso e quais são as respostas corretas? Isso levou todos nós do grupo de trabalho a pensar que é preciso tratá-lo como um problema global, em nível dos estamentos do governo, de política, também de documentação, de informação e de resposta. Todos precisam de atenção e o problema não vai se resolver do dia para a noite. Será necessário tempo e esforço. A chave é juntar-nos, não sofrer em silêncio, conversemos sobre tudo isso e tentemos resolver o problema, porque a verdade é que existem muitas mais pessoas boas no planeta que pessoas que se dedicam a atacar hospitais em plena pandemia. A fortaleza está do nosso lado, simplesmente temos que encorajar a comunicação e conseguir construir essas pontes. Obrigado, James. Queria agradecer a todos os assistentes que vieram aqui a este evento de ransomware, que é uma questão tão difícil, como diziam, uma área cinzenta, mas no final acaba sendo uma decisão binária para as empresas pagar ou não pagar. Do jeito que a mídia está lidando com isso, como as notícias são apresentadas no jornal principal e no mundo a esta altura, tudo isso faz com que muita gente sinta que todos estamos prestando atenção e que já não se vê isso como simplesmente um ataque de hackers. É provável que seja a ameaça principal das organizações hoje e as quantias que estão sendo pagas são incríveis. E o impacto sobre o indivíduo médio que está sendo afetado está fazendo com que as pessoas venham e perguntem o que estão fazendo com os ransomwares. O grupo de trabalho de ransomware é um desses grupos-chave, inclusive como James disse, nem sequer eles estão totalmente de acordo sobre como tratar a questão, mas o relatório que saiu com os diferentes passos sobre como preparar-se, sobre o que pensar, é um dos recursos principais disponíveis. Além disso, o SANS armou um site de recursos gratuitos para ransomware. As informações estão no slide. Entrem lá e olhem e vejam tudo isso. Também visitem essa página para ver o que recomenda o grupo de trabalho ou força-tarefa. Só preciso da aprovação do James. Aqueles de vocês que trabalham na imprensa, na mídia, que estão assistindo este evento, saibam que os membros do painel estarão disponíveis para conversas individuais, para trocar suas perspectivas. Sabemos que há muitas dúvidas sobre isso e nós, como SANS, queremos apresentar a vocês as pessoas que têm a experiência e têm o conhecimento necessário para lidar com esses eventos. Também poderão responder a perguntas sobre eventos que acontecem no mundo real. Sem mais, então, obrigado aos assistentes por suas perguntas. Vamos tomar algumas para colocá-las no blog. Os membros do painel vão ajudar. E talvez tenhamos outra sessão de follow-up, segundo os comentários. Obrigado por assistirem, obrigado aos oradores. Agradeço realmente por compartilharem as suas perspectivas, Ryan, James, Matt e, claro, que também Jake. Muito obrigado por dedicar tempo do dia de vocês para nos ajudar a falar sobre isso. Meu nome é Rob Lee e sou do Instituto SANS. Muito obrigado por participar.